somente creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor, do fundo da tua alma, irmão. Creio, Senhor. Aleluias. Tudo é possível. Creio. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos uma vez mais. Graças a Deus por estarmos na presença dele mais um dia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 10. No final do culto nós iremos orar a Deus em gratidão pelo irmão Luiz Henrique e a irmã Rosa estão fazendo aniversário de casamento. Mas vamos deixar mais para o final da reunião. Também lembre, quando estiver no altar orando, da irmã Adriana Araújo por agradecimento, e também a irmã Neide, que agradece a Deus por mais um neto. Nasceu. Veio bem? Então tá bom, graças a Deus, né? Nós ficamos felizes com isso. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos meditar um pouquinho aqui antes do nosso momento de oração. Atos 10, verso 1, nos diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém. Senhor Jesus, queremos agradecer-te, louvar ao Senhor por essa rica oportunidade de vir à tua casa e aqui podermos também nos aproximarmos da tua presença em oração, em louvores, em piedade, em temor, em gratidão. Nós viemos perante ti, Pai, porque nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Sem o Senhor não passaremos de miseráveis pecadores que não terão nenhum valor, nenhum significado, Pai. Mas quando entramos debaixo do teu sangue, confessamos o teu sacrifício, quando nascemos de novo, quando recebemos o teu Espírito Santo, Pai, nós temos um valor incalculável diante dos olhos do Senhor. Ainda que para o mundo nada representemos, mas para ti nós sabemos que temos um valor muito especial. Então, nessa noite está reunido aqui uma grande herança, um grande tesouro, uma grande fortuna, Pai. Venha aqui abençoar o teu povo. Venha aqui receber, Pai, os nossos louvores.
venha receber as nossas orações, venha aqui, Deus, manifestar em favor da tua igreja, Pai. Nós precisamos muito, muito da tua graça. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo uma vez mais e nos ajude a entrar e sair bem diante do teu altar, o teu altar de misericórdia. Repouse sobre nós tua graça, pois esperamos em ti mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Aproveitando nosso culto de oração, para ler uma escritura tão preciosa como essa, aonde a Bíblia diz que Deus recebia a piedade, a generosidade e também as orações, os jejuns, a vida consagrada deste homem chamado Cornélio. Nós percebemos logo que Deus se agrada daqueles, não só de Cornélio, mas Ele se agrada daqueles que lhe temem e que vivem de fato uma vida de oração, uma vida de consagração, em piedade constante. Nós aprendemos com o irmão Brana que piedade é compaixão, é mover-se intimamente em relação ao sofrimento, às necessidades alheias. E o irmão Brana disse que quando nós alcançamos essa tal piedade, nós somos como Deus, porque Deus ele é generoso, Ele é piedoso para com o seu povo. E todos nós somos uma prova viva da generosidade, da piedade, do amor, da misericórdia de Deus. Então isso é um fato. Deus se agrada de vidas rendidas, vidas que se entregam em oração, vidas que se consagram, vidas que estão sempre lutando para ter esse coração, como tinha Cornélio. Interessante, servindo a Deus, mas sem conhecer ainda a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Porque Cornélio aqui ainda não era um convertido de Jesus. Era só uma pessoa que admitia a existência de Deus, de um Criador, de um regente de tudo, de todos. E conhecendo a Deus dessa maneira, segundo a sua fé, sua visão, ele ainda conseguiu encontrar graça aos olhos de Deus fazendo isso, orando, se consagrando e sendo piedoso. Talvez alguém pudesse dizer, mas isso não é tudo. Realmente, isso não é tudo. Oração, jejum, generosidade, isso não é tudo. Mas é um fato, irmãos, é indispensável, é essencial para a vida de um verdadeiro cristão. Eu acredito que verdadeiros, genuínos cristãos, quando eles estiverem em baixa com a oração, com a vida consagrada, quando ele perceber em si a ausência da tal piedade tão falada na mensagem Estatura do Varão Perfeito, quando ele perceber que ele está em falta com isso, ele vai se sentir incomodado. Porque Jesus foi um homem de oração, vida consagrada e piedoso. O próprio profeta, irmão Brana, que foi um modelo, um exemplo para essa noiva, ele também foi um homem de vida de oração, de consagração e de piedade. Quando nós falamos vida de oração, consagração e piedade, é porque não tem como ser consagrado só orando. A consagração é um conjunto de coisas. São vários ingredientes, vamos dizer assim, para poder formar esse crente consagrado. Consagrar não é só orar. Consagrar também é santificar-se. Consagrar também é tirar tempo para jejuar.
Consagrar também é ter fome, sede, desejo de ler a Bíblia, ler as mensagens. Consagrar é você não sacrificar aquilo que é de Deus. Isso compreende-se tempo, dinheiro e, enfim, inúmeras coisas que você sabe que poderia ser dedicada a Deus e você dedica a você ou dedica a outro. Então, vida consagrada são muitas e muitas coisas que seguem uma verdadeira vida cristã. E isso pode não ser tudo. Alguém poderia dizer assim, mas tem tantas pessoas que são consagradas, que oram, que jejuam, que supostamente temem a Deus, e não tem revelação da mensagem. É verdade. Cornélio aqui, por exemplo, ele não tinha nenhuma revelação da mensagem do seu dia. Mas a Bíblia diz que um anjo o visitou e disse para ele que Deus havia e estava por muito tempo já recebendo suas orações, sua generosidade, sua vida consagrada. E aí contra a Bíblia não tem como a gente contra-argumentar. Você vê que Deus, ele se agrada de uma vida assim, vida de oração, vida consagrada, vida temente a Deus, vida piedosa. E quem foi que disse isso? Foi Pedro. Quer ver? Deixa a Bíblia aberta em Atos 10. Eu devia ter pedido para ficarem com ela aberta, mas olha para você ver. Foi o próprio apóstolo São Pedro quem disse que Deus se agrada de uma vida como aquela vida que vivia Cornélio, mesmo antes de conhecer a Jesus Cristo como sendo Deus, antes de conhecer Jesus Cristo, seu sacrifício, derramamento de sangue, como perdão dos seus pecados. Então foi a Bíblia quem diz. Se você vir aqui, olha o versículo de número 34. Você vai ver que depois de tudo isso aqui, Atos 10, Pedro disse assim no verso 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para aí um pouquinho. Essa pessoa que estava orando, jejuando e sendo generosa, não fazia parte nem sequer dos judeus, que eram aqueles que supostamente eram os escolhidos, eram os que tinham a mensagem do dia, eram aqueles a quem Cristo havia se revelado. Gentios eram os imundos. Gentios eram aqueles que não poderia ter nenhum relacionamento e contato espiritual com os judeus. Gentios eram aqueles que a porta estava fechada para eles. Não tinham nenhuma revelação de Deus, de pudor, de vida moral, de comportamento. Eles não sabiam acerca de Deus. E aí, aqui está um gentio agora que temia a Deus. Um gentio que orava, um gentio que se consagrava. E aí Pedro percebeu que Deus, quando encontra uma pessoa assim, ele não faz a acepção dessa pessoa. Ele o recebe. Olha para você ver. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha o 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, esse em qualquer nação, irmãos, abre a porta, quebra as barreiras. Esse em qualquer nação tira a acepção. Olha para você ver, esse em qualquer nação nos leva de volta lá no livro de Gênesis, quando Deus olhou para o próprio Caim e disse para Caim assim, Caim, se tu tivesses feito o correto, também não haveria aceitação para ti. Está vendo? Deus diz que até um cainita, se fizesse a coisa justa, correta, e agisse com temor, e vivesse essa vida consagrada de oração, mas canalizada em Deus, a Bíblia diz que até para Caim haveria aceitação. E aqui Pedro vê um gentio
E Pedro jamais teria contato com os gentios se Deus não tivesse dito para Pedro, vai. Nós sabemos que Deus disse para Pedro, vai. Mostrou a Pedro o lençol, mostrou a Pedro os quadrúpedes, os répteis imundos e abomináveis, e disse, mata e come, vai. Pedro disse, não, eu não sou um idólatra, um imundo, eu não toco nisso. E Deus abriu a porta ali e fez Pedro compreender que ele tinha que ter contato com aqueles gentios, imundo, a exemplo aqui de Cornélio. Então no versículo 35 diz, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Está vendo? Em qualquer nação. Isso aqui também pode se aplicar. Hoje Deus não está trabalhando com nação. Nação é Israel como um todo. Hoje Deus está trabalhando individualmente com os gentios, mas obviamente em todas as partes do mundo. Em qualquer igreja, em qualquer cidade, em qualquer nação, aonde Deus encontrar uma pessoa semelhante a essa pessoa aqui, Cornélio, com esse mesmo tipo de espírito, de voluntariedade, de persistência, porque, olha aí, vamos voltar lá no versículo 2 do capítulo 10 mesmo, de Atos. Olha para você ver o que a Bíblia diz, o verso 2. Piedoso e temente a Deus. Há pessoas, irmãos, que não conhecem a mensagem, mas são piedosas e temente a Deus. É exemplo de Cornélio. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Isso aqui agora é que chama atenção, ó. E de contínuo orava a Deus, quer dizer, ele era perseverante. Ele não era um homem que um dia estava bem com Deus, outro dia estava mal. Um dia estava lá nas nuvens, lá no topo da montanha, outro dia estava no vale. A Bíblia diz que essa maneira que ele tinha aqui para servir a Deus, essa maneira que ele descobriu de aproximar-se de Deus, era uma vida que ele vivia diariamente, mesmo sem conhecer ainda a Jesus Cristo, que viria se revelar a ele através da pregação de Pedro dentro da sua casa. Quer dizer, uma vida de oração, uma vida consagrada, uma vida generosa, piedosa, um coração bom, mas aquilo não era de lua, não era de fases, não era de quando em quando, era um testemunho que ele conseguia sustentar diariamente diante de Deus. Irmão, é isso que agrada a Deus. Deus quer ver nossa perseverança, Deus quer ver nós sustentando esse testemunho, mas é diariamente diante de Deus. Muitos de nós não recebemos o que Cornélio, sem conhecer a Jesus Cristo, recebeu, porque nós não conseguimos viver esse tipo de vida contínua de oração, esse tipo de vida contínua de consagração, tipo de vida contínua de piedade. Cornélio viveu uma vida assim, continuamente piedosa. E Pedro, o que ele disse? Ele disse que essa vida de oração, essa vida de jejum, nós lemos aqui no versículo 34, ele disse que essa vida piedosa que faz o coração do homem ser um coração bom, e o coração bom, ele dá um bom testemunho. Irmão, Cornélio, mesmo não conhecendo a pessoa de Jesus, ele conseguia dar um bom testemunho. E eu pergunto, e quanto a nós que conhecemos muito mais do que Cornélio, até que ele tivesse um encontro com Pedro, o mensageiro que foi abrindo a porta ali para os primeiros gentios se converterem? E quanto a nós que temos recebido uma mensagem de arrebatamento, de preparação, uma mensagem que pregamos e acreditamos que não tem e não haverá outra igual a ela, tão importante como ela, tão necessária, tão urgente, tão ungida como essa mensagem que nós temos recebido. Que tipo de testemunho nós temos dado? Seria muito desastroso Cornélios hoje, que não conhecem Jesus Cristo neste dia, como nós conhecemos,
ter uma vida mais posicionada, ter um testemunho mais brilhante, de oração, de consagração, de piedade do que nós. Porque Deus tem nos dado material para sustentarmos um testemunho, seja onde quer que passarmos, escola, trabalho, trânsito, seja lá, seja em qualquer que for a situação que nos envolvermos, Deus tem nos dado uma mensagem que nos capacita a um testemunho melhor. Cornélio conseguiu esse testemunho, essa vida diária aqui, esse coração bom. E você sabe que uma pessoa que consegue um coração bom, abra aí, São Lucas capítulo 6, versículo 45. Você vai perceber aqui, que essa pessoa que consegue um coração bom, ela vai dar um bom testemunho. Por quê? Porque Jesus disse que a boca vai falar o que o coração está cheio. Os olhos vão olhar para onde o coração está cheio. O ouvido vai ouvir aquilo que o coração está cheio. Lucas capítulo de número 6, verso 45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, quer dizer, um bom tesouro guardado no coração. Cornélio ainda não era cristão, porque cristãos são aqueles que professam a Jesus Cristo. Mas já tinha um bom tesouro no coração, já tinha um bom testemunho, a Bíblia diz aqui, diante de Deus e diante de todos os judeus. Espera aí, Cornélio, centurião romano, alcançar bom testemunho diante de judeu, olha, irmãos, isto é algo incrível. Sabe quem era Cornélio? Centurião romano. Sabe quem era Cornélio? Um homem que tinha 100 soldados romanos debaixo de sua autoridade. Sabe quem ele era? Ele era aquele homem que, pela lógica, tinha mãos de ferro, era um homem duro. Pela lógica, ele tinha que manter a ordem, o respeito, se necessário, pela força, pela espada e pelo derramamento de sangue. Era o que se esperava dos centuriões, que tinham que dominar sobre esses 100 soldados romanos, que estavam ali em evidência, governando o mundo de então. E no meio de todo aquele inferno aparece um tal Cornélio, um homem que ainda nem conhecia Jesus Cristo, e consegue dar um testemunho tão brilhante, que até os escravos dele olhavam para ele com um olhar diferente. Que até os supostos inimigos dele olhavam para ele com bons olhos. Por quê? Porque ele conseguia fazer a generosidade manifestar, não fabricadamente, porque estava esse bom tesouro no coração dele. Ele conseguia pôr isso para fora, até para os judeus, de quem ele era pago para poder manter a ordem ali entre eles. Mas ele estava sempre sendo generoso com as necessidades do povo judeu, ali então o povo de Deus. E o irmão Brana diz que mesmo um copo de água que você dá a um filho de Deus, aquilo não ficará sem galardão. E a Bíblia diz que diariamente ele dava esmolas. Para quem? Para aqueles a quem ele tinha a ordem da parte do imperador romano de mantê-los em ordem, ainda que se precisasse da força. Mas ele não usou a força, ele usou a generosidade. Ele não usou a força, ele usou a piedade. Ele não usava a força para liderar o seu 100. Ele usou a oração, a vida de jejum contínua. Ele usou o bom tesouro que ele tinha dentro do coração dele. Aquilo mexeu com Deus, irmãos. Existem algumas coisinhas que mexem com o coração de Deus, irmãos. Existem algumas coisinhas que faz Deus enviar anjo, que faz Deus responder oração, que faz Deus mover, que faz Deus abrir as portas. Há algumas coisas, há alguns testemunhos, há alguns posicionamentos, que se nós assumirmos diante de Deus, diante desta palavra, irmão, se for preciso Deus facilitar tudo para chegar a abençoar e salvar o seu filho, Deus facilitará para o eleito.
Eu estou dizendo que Deus, para alcançar o eleito, Ele até facilita a coisa, irmão. Paulo seria o primeiro profeta enviado aos gentios, mas não há de ver que Cornélio mexeu tanto com as entranhas de Deus, que Deus nem esperou a era de Paulo começar, já mandou Pedro ir lá e levar a mensagem para a casa de Cornélio, e abençoar a Cornélio, e já derramou o Espírito Santo sobre Cornélio. Deus adiantou aquilo, facilitou aquilo para Cornélio. Testemunho, posicionamentos. Hoje é reunião de oração, mas lembre disso, alguns posicionamentos valerão muito mais do que orações. A oração de Cornélio seguiu o testemunho de Cornélio, seguiu a esmola de Cornélio. A oração de Cornélio seguiu a piedade de Cornélio, seguiu o jejum de Cornélio, seguiu o temor de Cornélio. O que é temer? Respeitar, reverenciar. A Bíblia diz que ele era o homem o quê? Temente a Deus. Quer dizer, temia a Deus. Mesmo não sendo judeu por origem, mesmo não tendo sido ensinado na lei de Moisés, mesmo não tendo sido circuncidado ao 8º dia, mesmo não fazendo parte da mensagem ali do dia, mas temia a Deus. Por isso que é muito perigoso fazer julgamento, porque as pessoas não usam as mesmas cores religiosas que nós usamos, porque não veste as mesmas roupas religiosas que nós vestimos, porque às vezes há Cornélios espalhados por aí, e estes Deus os alcançará, Deus os visitará. Mas não é nisso que eu quero focar. Eu quero focar a oração, a piedade, a vida consagrada, abrir um canal sobrenatural para Cornélio. E se Deus abriu um canal sobrenatural para Cornélio, que ainda nem havia confessado a Cristo, porque orava, porque tinha bom tesouro no seu coração, imagina se nós, irmãos, que já temos o que temos, aplicarmos a orar mais. Que Deus nos ajude a viver vida constante de oração, vida constante de consagração. Muitas vezes o que falta é essa intimidade contínua. Não é intimidade na quarta ou sexta ou domingo, mas é uma intimidade contínua que nos coloca temor, que nos inibe em entristecer a Deus. Quando há temor, não há mentiras. Quando há temor, não há cobiças. Quando há temor, não há maledicências. Quando há temor, não há impurezas. Quando há temor, rapidamente você se sente entristecido quando falha, porque o temor está ali e ele me faz consertar imediatamente. E a Bíblia diz que este era temente. Tinha esse Lucas 6, vamos continuar, versículo 45. O homem bom do bom tesouro, de onde? Do seu coração, algo bom no coração, tira o bem. Está vendo? Quando há algo bom no coração, você vai tirar o quê? Coisas boas. Quando praticamos a maldade e a impureza, o oposto da mensagem da Bíblia, é porque é isso que há dentro de nós. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Ou seja, cada um faz o que é, cada um dá o que tem, cada um põe para fora o que está do lado de dentro. Ei, glória a Deus! O Evangelho é muito discernidor, irmão. Não tem como enganarmos a nós mesmos nessa mensagem. Domingo à noite é a nossa ceia. Isso aqui já é um farol que ilumina, que mostra para nós o que somos ou o que temos sido. O que há do lado de dentro. Louvado seja Deus por essa mensagem. Que seríamos de nós sem ela? Porque da abundância do coração fala a boca. Está vendo? Se ele orava, é porque era isso que havia em abundância. Se ele era piedoso, era isso que havia em abundância. Se ele se consagrava, era isso que havia em abundância. E Pedro vem falando disso, que nós precisamos.
Mais do que Cornélio, mais do que em qualquer outra era, Pedro disse assim, mas isto é agradável àquele que em qualquer nação teme a Deus. Isto é agradável. Você quer este algo agradável que Cornélio tinha dentro do coração dele? Porque nós podemos estar na mensagem e não ter o que ele tinha, irmãos. Podemos estar na mensagem e não ter esse espírito, não ter esse bom tesouro, não ter essa vida de oração, não ter essa vida piedosa, não ter essa vida consagrada. Eu acho que a coisa mais triste que poderia haver dentro da mensagem é uma vida que não despertou ainda para ser consagrado. Há necessidade de lar consagrado, família consagrada, marido, esposa consagrados, igreja consagrada. Temos que nos consagrar. E isso é diariamente. Não fica esperando impor uma regra, estabelecer algo. Eu não sou muito fã dessas coisas. Todos nós oraremos a partir das 3:30 da manhã. Olha, todos nós faremos um programa de oração todos os dias a tal hora. Irmãos, eu acho que não deveria haver necessidade de fazer essas coisas. Porque isso deveria ser uma voluntariedade, uma fome, uma sede individualmente do coração de cada um. Despertar para orar, despertar para consagrar, despertar para buscar. Isso deveria estar em todos nós. E esse corpo, esse mecanismo, irmão, ora, um está orando às 3 da manhã, outro às 4, outro às 5, outro às 6, outro às 7, outro às 8, outro às 9, de maneira que durante 24 horas por dia, o clamor dessa noiva está chegando diante do trono de Deus. O tempo inteiro tem eleito gritando, tem eleito gemendo, tem eleito suspirando para Deus se derramar sobre essa igreja. Deus mesmo movendo todo o quadro. Não tem problema fazer essas coisas. Mas bom seria se não necessitássemos de estabelecer essas leis e regras e mandamentos sobre mandamentos. Bom seria se descesse no coração isso que Pedro disse que é agradável, ou seja, Deus se agrada disto. Mas muitas vezes nós não compreendemos isso e perdemos tantas bênçãos. Já outros, mesmo não tendo a mensagem, descobrem esse veio, vê que isso agrada, vê que isso moveu a Deus na Bíblia, e se ele agir da mesma maneira, vai mover a Deus de novo, e ele vai cavando esse poço, e se ele cava esse poço, ele chegará em algum lugar. Cave o poço da oração, você chegará em algum lugar. Cave o poço da consagração, chegaremos em algum lugar. Cavemos o poço da estatura do varão perfeito, do sinal, chegaremos em algum lugar, mas tem que cavar. Cavar é trabalhar, é tomar esse posicionamento. Deus se agrada disto. E este é um fato. É um fato de que muitas igrejas, irmãos, mesmo aqui, não vou dizer igrejas, eu vou dizer indivíduos que fazem parte de igrejas. Porque igrejas são sistemas, e Deus repugna sistemas. Deus ama indivíduos dentro do sistema, mas repugna sistemas. Este é o fato que faz muitos indivíduos que estão dentro de igrejas, sistemas, e mesmo dentro da mensagem, pessoas muitas vezes que estão presas a crenças erradas. Olha, entenda isso aí agora. Isso é importante, muito simples, mas importante, porque uma hora o diabo joga algo no seu rosto. Ele lança as coisas em rosto para colocar cristãos, principalmente enquanto menos instruído, enquanto mais leigo de Deus, mais o diabo lançará coisa em rosto, pontos de interrogações, para trazer dúvida. Muitos crentes, debaixo de crenças erradas, doutrinas erradas, igrejas que não têm a totalidade da palavra,
ainda assim eles conseguem ser ricamente abençoados. Que segredo é este? Parece um paradoxo, não parece? Que segredo é este? Sabe qual é o segredo? Uma, estão crendo sinceramente no que creem. Outra, diante do que conhecem, se comprometem. Diante do que sabem, vivem vidas consagradas. Os luteranos foram tremendamente abençoados e viveram seu grande avivamento, porque eram sinceros na justificação pela fé. Deram a vida pelo pouco que tiveram. Os wesleyanos tiveram seu avivamento, sinceros com o pouquinho que tinham, porque eram sim, porque aplicavam, se entregavam, morriam por aquilo que tinha, e não teve como Deus não abençoar. Irmãos, Deus ama ver sinceridade nos corações. Ama. Por isso que o irmão Branham disse, muitos estão sinceramente enganados. E Deus os abençoa sinceramente enganados. E muitas vezes até na vontade permissiva, Deus abençoa. Porque está na permissiva sem saber que está na vontade permissiva. Mas é sincero no que crê. A sinceridade fala muito, muito alto, irmãos. Tem aqui uns parágrafos aqui, onde o irmão Branham fala sobre isto. Por que muitos recebem grandes bênçãos debaixo de ensinamentos errados? Por que muitos, o irmão Branham é quem fala, recebe cura da parte de Deus, bênçãos da parte de Deus, mesmo estando aos pés de um ídolo? O profeta disse, é porque Deus se agrada da sinceridade, Deus se agrada da fé deles em busca de algo real. E Deus vem e honra a fé daquele indivíduo. E o profeta chega a dizer, eles aproximam do ídolo, crendo que o ídolo o aproximará de Deus. Aproximam da igreja, crendo que a igreja os aproximará de Deus. E o profeta disse, não tem como Deus não os abençoar. Agora, irmãos, se eles nessa condição conseguem ser abençoados, e quanto a nós? A nós, o irmão Branham disse assim, ó, todo o céu está à nossa disposição. Olha, igreja, você pode crer nisto? O céu está aberto agora e todo o céu está à nossa disposição. A cura é tua, a libertação é tua, a prosperidade é tua, o batismo do Espírito Santo é teu, os dons espirituais são nossos, está tudo ao nosso dispor. Mas aonde está a oração contínua, a piedade, a vida consagrada? Porque Deus ama ver essas coisas. Mas às vezes nós nos acomodamos na mensagem e pensamos que não precisa dessas coisas. Muitos não têm a mensagem e recebem, irmãos. Recebem o que nós que temos a mensagem, às vezes não conseguimos receber. Por quê, pastor? Por causa de conduta. Por causa de um determinado posicionamento. Aí vem o irmão Branham e disse assim, ó, quando você olhar aquela mulher com a sua face pintada, cabelo cortado, roupa apertada, curta, profetizando e falando em línguas, não saia a blasfemar falando que aquilo é o diabo. Você pode correr o risco de blasfemar contra um dom verdadeiro, porque aquela pessoa não tem ciência do seu erro. E ela está crendo sinceramente naquilo de todo o coração. Pode ser o diabo, mas pode ser Deus. Por conta da sinceridade, Deus ama ver esses asmos da sinceridade. Que nosso culto de oração seja assim. Que nossa vida cristã possa ser assim. A base também da sinceridade. Porque se houver sinceridade, com certeza nós vamos receber as mesmas coisas que Cornélio recebeu. O que é que Cornélio recebeu? A visita de um anjo. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, Senhor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso derredor. Amém? Olha, irmão, isso é muita coisa, gente.
A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que o temem. O que a Bíblia diz que Cornélio era? Homem temente a Deus. O anjo apareceu para Cornélio porque ele era temente a Deus. Irmão, se formos cristãos tementes a Deus, porque não se engane mesmo na mensagem, podemos correr o risco de perder o temor. E se formos tementes a Deus, teremos um anjo ao nosso lado, irmãos. Mas se perdermos o temor, perderemos a presença do anjo, porque o anjo habita onde há temor. Se há pelo menos uma pessoa aqui que teme a Deus, mas eu creio que todos que estão aqui dentro temem a Deus. Irmão, olha, isso não é fantasmagoria, é Bíblia, é palavra, assim diz o Senhor. Irmão, se tiver 50 pessoas aqui que temem a Deus, a Bíblia não pode falhar. Há 50 anjos aqui dentro desse lugar. Agora, tenha fé em Deus, o sobrenatural está aqui agora. Está aqui para guardar, está aqui para curar, está aqui para fazer aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Conserva o teu. Eles estão para ministrar, disse Paulo, em nosso favor. Mas tem que haver o temor que houve em Cornélio. Cornélio temeu. O anjo apareceu. Pedro era temente a Deus. Do outro lado da linha, o anjo também apareceu. Olha, o irmão Brana disse, sabe por que o anjo não nos aparece muitas vezes? Isso é experiência individual. Isso não é proselitismos, fanatismos e coisas absurdas. Sabe por que muitas vezes não temos aquela experiência mais sobrenatural, onde podemos ouvir com intimidade, como Pedro e como Cornélio, ambos, um em Jope e outro em Cesareia, ouviram a voz de Deus? Irmão Brana disse assim, é porque falamos muito dos nossos negócios e pouco sobre os negócios dele. Mas ele disse, comece a falar sobre ele, que de repente ele aparecerá entre vocês. Os discípulos no caminho de Emaús seguiam falando a respeito dele e logo ele apareceu no meio. Louvado seja Deus, eu creio que ele já está aqui, porque desde o início do culto cantamos a ele, estamos falando dele. Ele já está aqui para receber as nossas orações, como recebeu a de Cornélio. Louvado seja Deus. Vou deixar esses parágrafos aqui apenas. Agora, vamos ver aqui, 42 perguntas e respostas, número 1. Aqui está o irmão Sidney Jackson, a irmã Jackson também, ela está aqui nessa manhã, lá da África. Ele poderia se pôr aqui, tomar esse tema e contar-lhes algumas coisas acerca disso. Preste atenção. Claro, seguro que poderiam. Aí ele vai e diz assim, lá na África, as pessoas se apegam aos seus ídolos e são curadas. Vem? Aí ele diz assim, por quê? Tal como o doutor Egwin me respondeu aquela vez, eu disse para ele que o diabo não pode curar, que se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. E ele me chamou e disse, irmão Brana, o diabo pode sim, Senhor, curar. E eu disse a ele, não, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido, ele não pode curar. Aí ele disse assim para o irmão Brana, assim, eu pensei que você, que estudou no colégio luterano, pudesse basear a sua crença sobre a Escritura. Mas você está se baseando sobre algumas experiências. Baseie sobre a Escritura. Baseie-se sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o diabo não pode curar. Então ele me disse, como que aqueles pagãos debaixo dos seus ídolos conseguem ser curados? Aí o profeta disse, olha a resposta dele, resposta do irmão Brana, sabe, eu tenho visto até mesmo prostitutas virem à minha reunião e virem à plataforma e também serem curadas de câncer e tantas outras doenças. E também já vi mulheres santas de Deus virem ao altar e não serem curadas. Aí ele segue. É a fé, está vendo? Aquela mulher de má fama muitas vezes,
ela veio com fé, e aquela santa não teve a mesma fé. É a fé deles. Eles estão crendo naquela superstição, e eles colocam toda a sua fé naquilo, no espiritismo, ou em um ídolo, ou mesmo em uma pessoa morta, e ainda assim eles acabam sendo curados, porque eles creem que através daquilo, Deus os pode curar. Agora, não rebaixando aquela gente católica, eu não estou fazendo isso, eu não faria isto, mas observe isso, quantos deles recebem cura através dos seus ídolos? Algumas vezes Deus honra isto, tira as enfermidades do meio deles, até mesmo eles ali com os seus ídolos nas mãos, e eles conseguem curas, e assim sucessivamente, mas eles pensam que estão se aproximando de Deus. Vocês creem que uma freira católica vai e se une ao convento de Feira porque ela queria ser uma mulher de má fama? Não, ela se torna uma freira porque quer ser uma boa mulher, e Deus vê a intenção. Deus vê a intenção. Se você tem uma boa intenção de coração, Deus está olhando aí dentro do seu coração, irmão. Olha para você ver, Deus vê a intenção. Um homem não vai e se une à igreja católica só para ser um homem mau. Ele vai ali e se une para ser um homem bom. Tampouco faz o hindu lá na Índia, ou o hinduísmo para ser uma pessoa má. Ele não se une a isso para ser mau. Ele se une para ser uma pessoa boa. E eu fui lá, eu vi todas essas coisas. Seguro que sim. Ele apenas fica ali e crê. Essas pessoas se unem às suas igrejas, metodistas, batistas, presbiterianas, simplesmente porque elas querem ser pessoas boas, não pessoas más. Agora, você pensa que aquelas irmãs assentadas ali, elas nem mesmo cozinharão, não comerão, e elas ficam, lá na Índia, uma religião que tinha, elas ficam a mendigar tudo pelas ruas, e elas adoram as formigas, e elas passam a mão, e elas tiram as formigas da rua para ninguém pisar nas formigas. E elas dizem, cuidado, pode ser o teu parente que está reencarnado para se aperfeiçoar. Irmão Brandes, elas creem na reencarnação e creem que o parente pode se encarnar numa formiga, numa mosca, numa barata, num cachorro, ou algo assim. Olha para você ver. E o profeta disse, eles fazem isto na melhor das boas intenções. Irmão, isso aqui joga todo o espírito crítico por terra. Você não se torna um crítico. É difícil demais você lidar com pessoas críticas que o tempo inteiro critica a fé do outro. O tempo inteiro critica a igreja do outro. O tempo inteiro critica a doutrina do outro. Deixe-o seguir o seu caminho. O final da caminhada provará as coisas, mostrarão o certo e o errado, o caminho da vida e da morte haverá de ser aclarado. Certo é que os eleitos não serão enganados. Isto é bíblico, escriturístico. E aí o profeta segue dizendo assim, agora, eles não fazem essas coisas para serem pessoas más, fazem isso com sinceridade, porém, vejam vocês, há caminho que ao homem parece direito. Só há uma coisa, gente, que eu sei dizer-lhes como uma classe nesta manhã, nestas perguntas. Então, vocês creem que Jesus Cristo é a palavra, e essa palavra está feita carne agora entre nós, cumprindo exatamente o que ele disse que faria nesta era. Agora, assim é como vocês conhecerão, não por uma igreja, não por um credo, não por um sinal, não por sua denominação, não por alguma cura, nem por nada, mas fique com a palavra, porque a palavra não falhará. Quer dizer, os dons podem falhar, os sinais podem falhar, pessoas podem estar debaixo de uma doutrina, de um ensino, pode estar dentro de uma igreja totalmente errada, desqualificada da palavra, e seguir recebendo seus grandes sinais e proezas por causa da sua sinceridade naquilo. Olha para você ver como que Deus respeita a sinceridade até de um idólatra, que está fiel ali. Por isso que
É muito errado, igual fez aquele bispo da igreja católica, da igreja universal uma vez. Pegou a santa dos católicos e chutou, e gerou o maior problema pelo Brasil afora. Outros se põem a falar coisas... Não devemos falar essas coisas. Agir dessa maneira. Respeite a fé deles. Por quê? Porque muitas vezes eles são abençoados através da fé deles, mesmo em suas crendices. Mesmo em coisas que nós completamente abominamos. Cornélio foi abençoado, viu o anjo, e não só abençoado, foi salvo, porque vivia aquela vida de contínuo em oração, na presença de Deus, segundo o que ele sabia. Olha, se nós formos sinceros, apegarmos de todo o nosso coração ao que nós já conhecemos, irmãos, Deus poderá fazer muitas coisas por nós. Se eles se apegam aos seus ídolos e são abençoados, eu digo para você assim, se apegue a Jesus Cristo e você verá o que Ele vai fazer por você. Se apegue a essa mensagem e verá o que Ele pode fazer por você. Se você se apegar à mensagem, se apegar à palavra, se apegar a essa vida consagrada, irmão, será difícil explicar o que Deus poderá fazer. Mas muitas vezes Ele não faz. Por quê? Porque não temos a mesma fidelidade que eles têm naquilo que é errado. No que é errado são altamente fiéis. Eles vão às 6 da manhã para as suas igrejas. Eles passam a noite inteira em seus montes. Eles fazem as suas penitências. Isto é sacrifício de tolo, mas para eles é uma sinceridade. E tanto naquilo que creem. E Deus não os despede muitas vezes vazio por causa daquela fé deles, no que eles têm, no que eles conhecem. O que nós precisamos é colocar a nossa fé em ação, nessa verdade que já nos foi revelada, irmãos. Amém? Vamos orar um pouquinho, venha ao altar, vamos ter um momento aqui, na presença de Deus, falando com Ele. Cornélio era homem temente a Deus, orava de contínuo, dava suas esmolas, e jejuava e buscava a face de Deus. Venha buscar a presença de Deus agora. Peça a Deus sinceridade. Senhor, me dá mais sinceridade. Não foi o que o Senhor disse ao profeta William Branham? Se tu fores mais sincero, até essa mamba indomável, tu poderás amarrá-la. Sabe a serpente que ninguém pode amarrar? Você pode amarrá-la, se for sincero nessa verdade que você conhece, que Deus te revelou. Senhor, meu Deus e querido Pai, eu quero em Tua presença nesse momento, com essa lição de Cornélio nessa noite, com essa lição de sinceridade, Pai, com essa lição de que o Senhor olha, vê as intenções e desejos dos corações. Eu quero pedir a Ti nessa hora, Deus vivo, vem de encontro, Pai, as necessidades, carências da Tua igreja. Pai, Tua igreja precisa de Ti nessa hora. Tu poderias vir ao encontro dela, Senhor. Cornélio precisava de uma resposta que ele alcançou através da oração. Precisava de uma mensagem, Pai, que ele recebeu através da oração. Eu sei que pela oração o Senhor pode fazer muitas coisas. Vem de encontro à nossa necessidade. Vem de encontro aos nossos corações. Pai, venha visitar o coração do Teu povo, Senhor, nessa noite. Noite que pode ser para a cura, que pode ser para restauração, pode ser para batismo do Espírito Santo, noite que pode ser, Pai, totalmente especial para aquele que derramar o seu coração, Senhor. Não uma liturgia, Senhor, mas uma boa sinceridade, uma boa intenção de coração. Não uma liturgia, mas buscar de corpo, alma e espírito com toda a fé e devoção, Senhor. Derrama este Espírito entre nós, de quebrantamento, Pai, de oração, Senhor, de sinceridade, Deus. Derrama essa sede, essa fome, Pai. O quanto temos ouvido esses dias sobre oração, Deus. Isso deveria ser o suficiente para despertar nossos corações, a clamar, a buscar, a entrar desesperadamente perante Tua face, Senhor. Diferente do que temos sido e vivido e caminhado até o dia de hoje, Pai. Derrama, Pai, súplicas, derrama quebrantamentos, desperta corações para uma vida temente,
de oração, para uma vida consagrada e piedosa perante a tua face, Pai. É isso que precisamos agora na mensagem. Depois de tudo que temos recebido, todos estes segredos revelados, Pai, é isso que nós queremos. Coração piedoso, misericordioso, coração rendido, corações, Pai, voltados à oração. É isso que queremos, Pai, um bom tesouro guardado dentro do nosso coração, para ver, ouvir, falar, para agir de boa fé, de boa maneira, de bom testemunho, para ser sal, para ser luz a esse mundo, para ser sal, luz por onde quer que passarmos. Pai, olha para nós. Olha para essa congregação que agora mesmo está orando e buscando a tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é momento de oração, irmãos. Orem a Deus, não fiquem sem orar. Entrar diante dele, diante dos seus santos anjos e não orar, ouvir o que nós ouvimos e não orar, isso seria um pecado. Fale com ele, entre diante dele, peça a ele para sacudir o seu espírito, balançar os umbrais do templo, os umbrais da tua alma, para você entrar na glória de Deus. Entra na presença de Deus.